Nós vamos começar hoje a falar de um ponto, né, da educação para o século XXI. Eu digo começar a falar porque é um assunto que pode se tornar bem denso. E dentro de uma live nós não temos o tempo suficiente para cobrir todos os aspectos. Então, na terça-feira que vem, no mesmo horário, nós daremos continuidade. Provavelmente mais 2 lives para a gente poder cobrir esse aspecto todo. E daí, estarão com a gente? Faça o joinha aí, né, para a gente saber se deve fazer ou não, né? Podemos começar? Podemos? Então, para quem não me conhece, eu sou Maria da Graça Galinatti Flá, a Chica, fundadora do Challenge Centro de Idiomas, mas aqui quem está falando não é diretora, não é a fundadora, é uma pessoa, uma jovem de 65 aninhos, não é? Apaixonada por educação. E essa paixão por educação, aliada a um questionamento bastante grande, não é? Fez com que nós fôssemos mudando alguns aspectos do nosso trabalho, nos levou a estudar, a aprofundar algumas teorias, para a gente então criar um modelo de escola, né? Na nossa live, há 2 semanas atrás, nós colocamos a nossa posição a respeito da não volta às aulas, que nós achamos que não era o momento, por uma série de razões que não vamos retornar hoje, mas também falamos que, será que ao retornar, nós deveríamos retornar da mesma maneira? Quer dizer, estamos vivendo um momento caótico, todo mundo se batendo sem perspectiva, sem saber qual o rumo, qual o caminho, não é? A gente vai, mas será que nós vamos retomar as aulas dentro de um modelo pré-existente? Bom, a educação hoje, ela é tida como falida, infelizmente, ela é desrespeitada, infelizmente, isso nos entristece muito. Vários avanços são feitos em termos de tecnologia e etc., mas os resultados ainda não se mostram aqueles resultados que todos nós esperamos. E que razões estariam por trás de tudo isso aí? O que permeia esse assunto? Eu, dentro da minha opinião, não é? Eu digo, em primeiro lugar, nós temos uma questão de currículo, de programas, por vezes arcaico. Eu digo, nós estamos no século XXI e algumas coisas nós trazemos lá do século XIX, do século XX, ainda dentro da sala de aula. Eu não sei se eu não lembro o nome do filme, uma vez eu assisti um filme em que as pessoas tinham ficado congeladas por 100 anos. E aí a pessoa descongelou e chegou na cidade em que ela morava e ela não conheceu mais nada. As pessoas, as relações que ela tinha não existiam mais. O tipo de comércio, o transporte, tudo tinha mudado. E ela começou a entrar numa espécie de depressão, desespero, enfim. Aí ela foi procurar uma escola e lá ela se sentiu bem. Isso quer dizer, a escola ainda tinha aquele ambiente, aquela estrutura de 100 anos anteriores. Claro que muita coisa mudou, muita coisa está mudando, mas o que mais está aliado a isso aí, não é? Além de um currículo ultrapassado, a falta de cursos para treinamento dos profissionais na área de educação para que possam dar conta às demandas do momento atual e do século XXI para o século XXI, não é? Eu insisto no para, porque como eu já disse no outro dia, não basta eu estar nesse século para dizer que eu estou preparada, eu tenho que me instrumentalizar para tal.
uma avaliação extremamente punitiva, em muitas instituições ainda também um modelo que já deveria ter sido abolido. O profissional da educação desrespeitado, então muitas vezes não há aquela paixão, essa paixão ela é sufocada. Então nós estamos no caos. E nós estamos falando, ou queremos falar, da educação para o século XXI. O que seria essa educação para o século XXI, então? Antes de nós entrarmos nesse aspecto, eu queria mencionar algo, ou deixar bem claro que nós deveríamos traçar uma linha de definição para o seguinte. Nós temos que entender, para falarmos de educação para o século XXI, nós temos que entender uma diferença muito significativa que existe entre educação e escolarização. Muitas vezes os problemas começam aí, porque há uma transferência de responsabilidades, há uma troca de papéis. Escolarização é o ato de escolarizar. Ele está ligado à construção do saber, que vai transparecer, vai emergir num momento de necessidade. Quando nós falamos educação, que vem do latim, lá o educare, nós estamos falando de guiar, de conduzir. E aí nós estamos falando de transferência de valores, valores éticos, valores morais. E essa educação, ela emerge espontaneamente, porque a educação, ela é uma fonte de transformação do indivíduo. A educação, ela lida com a preparação para que o indivíduo enfrente, interaja com o mundo e com a sociedade, para que ele possa ter ou exercer a sua agência. Até aí, estão entendendo? Estão compreendendo? A agência seria o agir dele, não é? Então, nós sabendo que educação e escolarização não são a mesma coisa, eu pergunto para vocês, o que vem a ser então a educação para o século XXI? Ela abre mão da escolarização? Ela exclui a escola? Uma aguinha, né? Não. Ela não exclui a escola. Porque para educar, nós temos que escola e família, nós temos que construir uma ponte e nós temos que interagir, atravessar essa ponte. Algumas pessoas fazem a transferência da responsabilidade. Aqui no Challenge, muitas vezes, até chega a ser cômico. Mas algumas pessoas super queridas chegam aqui e dizem: ai, Chica, trouxe mais um para vocês darem um jeito. Mas nós não existimos para dar jeito. Assim como também nós fazemos uma reunião de pais, por exemplo, não é? E daqui a pouco um ou dois levantam e sempre tem quem diga: eu não estou aqui para aceitar ou para vocês me dizerem como eu devo educar os meus filhos. Nem ousamos pensar dessa maneira. Só que a verdadeira educação, ela começa em casa e ela tem que ir ao encontro da escola. Por isso, gente, eu peço, eu oriento, eu alerto para a escolha da instituição na qual os filhos de vocês ou vocês vão estudar. Porque vocês devem conversar a mesma língua. Muitas vezes tem pais que dizem assim: não, eu vou botar na escola tal, porque é uma escola que puxa, é uma escola forte. Até na nossa própria escola, não é? Vocês... Aí, na primeira puxada, vem a pressão. Mas coitadinho do meu filho, ele vai ficar frustrado porque ele estudou. Então, há uma incongruência.
Aí na escola a gente vai trabalhar determinados valores em termos de humanismo, aquela questão toda, e o aluno vai dizer assim: o meu pai ou a minha mãe me disseram para não levar desaforo para casa. Vamos bater, eu tenho que bater, porque eu sou menino, enfim. Então, nós devemos saber quais são os caminhos, qual é a missão, quais são os valores que norteiam as instituições, para nós então para nós seguirmos a mesma rota. Faz sentido para vocês? Porque muitas vezes nós queremos o melhor, aliás, nós sempre queremos o melhor para o nosso filho ou para nós, e muitas vezes nós não sabemos como lidar com essas diferenças. Há cerca de um ano atrás, antes até eu estava comentando, eu amo música, quem me conhece sabe disso, não é? E me chamou a atenção o nome de uma música, I Wish You Pain. Para quem não estuda no Challenge, né, eu vou traduzir, não é? Eu te desejo dor. Eu digo, que horror! Eu te desejo dor. E hoje, por acaso, eu zapeando lá, dou de cara com a música de novo. Eu digo, olha, nada acontece por acaso. E é bem por aí. Essa música, reza a lenda, que foi o pai que escreveu para a filha. Então, ele deseja dor para a filha. Não a dor daquele sofrimento, mas a vida real. Né? Porque a vida real, ela tem adversidade, ela tem enfrentamentos. E aquele pai, aquela mãe, que eles não querem que o filho tenha uma adversidade, que tudo tem que estar certo, que eles não podem se frustrar, esse pai está pecando na questão da formação desse jovem, dessa pessoa. Faz sentido aí para vocês? Bom, agora, então, o que vem a ser a educação para o século XXI? Nós aqui na escola, já há cerca de 10 anos, talvez mais, a gente veio transformando alguns aspectos. E eu, dentre os meus estudos, eu agora estou terminando, graças a Deus, terminei Psicologia Positiva na PUC, estou fazendo Neurociência, Educação Transformadora também. E, para minha surpresa, eu fiquei boca aberta quando o Philippe Defuy, um belga, doutor em psicologia diferencial, foi falar do modelo de escola para o século XXI. Na hora do intervalo eu fui falar com ele, fiz umas colocações, ele disse, mas de onde tu trazes isso? Eu digo, da nossa escola? Ele disse, como assim? Eu digo, não, porque na nossa escola a gente já trabalha há bastante tempo dentro dessa premissa. Qual premissa? Então foi sensacional e está sendo muito bom, está sendo uma virada muito grande, porque a gente está aprendendo bases científicas para aquilo que a gente fazia instintivamente. Então, a escola para o século XXI, a educação para o século XXI, ela deve ocorrer, em primeiro lugar, num ambiente onde seja gerado bem-estar. Bem-estar. A gente sabe que o bem-estar, ele é subjetivo, mas dentro da psicologia positiva, o bem-estar ocorre, né? O ambiente que gera bem-estar é o ambiente que ocorre acolhimento, aceitação, respeito. Porque se eu me sinto acolhido, se eu me sinto aceito, eu vou me expor, eu vou me encorajar, inclusive, a errar. Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo da punição ou do que os outros vão dizer, não é? Aí então, para nós termos esse ambiente que gere bem-estar, nós temos que trabalhar alguns elementos que nós vamos chamar de forças de caráter. Na próxima terça nós vamos falar de virtudes e forças de caráter. Uma ferramenta fantástica de desenvolvimento, de crescimento individual. Bom, essas forças de caráter, elas vão ser as ferramentas, elas vão ser os meus pilares para criar esse ambiente que gere bem-estar. Não basta ser uma escola bonita,
Não basta ser uma escola extremamente equipada, ela pressupõe o fator humano. Agora, por vezes, não é? Acontece o seguinte: essa escola para gerar, esse ambiente para gerar bem-estar, ele também deve ter eventos positivos. Ele deve ter comemorações, ele deve ter festas, ele deve ter encontros. Aí muitas vezes o que acontece? A gente vai fazer um encontro, uma festa, e tem pai que não deixa seu filho participar. Há aqueles que dizem assim: eu não pago, o que eu pago para essas palhaçadas. Tem que dar, é matéria, é matéria. Será que a escola altamente conteudista é a escola que o mundo está precisando agora e com certeza vai precisar por muito tempo ainda à frente? Os eventos festivos, eles criam o que a gente chama de memória afetiva positiva. Ou seja, eles são base para um desenvolvimento sócio-psico-emocional mais sólido. Porque ele gera felicidade, então vem aqueles hormônios, aquelas questões todas. E isso faz com que sejam criados elos de confiança, de carinho. Então, quando se faz uma brincadeira, algo, nós estamos construindo relações. Por isso, mais uma vez, conheçam aonde vocês estão colocando. Não é fazer algo por fazer, tem toda uma base científica por trás disso aí. Tem toda uma construção. Mas nós geramos bem-estar, usamos as forças de caráter, e daí o que acontece? Vamos lá, o pulo do gato, né? Num lugar onde eu me sinto bem, onde eu sou estimulada a errar, onde eu sinto vontade de participar, eu me sinto pertencendo àquele lugar, não é? Eu sou respeitado. O que acontece? Eu cresço, eu aprendo. Então, tudo isso é feito para potencializar o aprendizado. Faz sentido para vocês? Então, botem joinha lá se faz sentido, se eu não estou indo muito rapidamente, não é? Bom, a escola para o século XXI, ela tem uma base comportamental muito grande. Deve haver um conhecimento profundo da natureza humana. Aí, às vezes, a gente se questiona, né? Antes até da live que nós conversando, não é? Nós estamos no momento, quando eu iniciei, eu comentei, do caos. Não sabemos para onde vamos, todos nós nos batendo, não é? Muitas vezes a responsabilidade, ela é transferida à escola, à família. Mas por quê? O núcleo familiar está diferente. Há, às vezes, um excesso de informação, a velocidade da informação, de coisas novas. E muitas vezes, aliado a tudo isso aí, o desconhecimento de como processar tudo isso. Aí me vem em mente, né, o paradoxo das escolhas. Nós queremos uma escola que ela puxe o nosso filho, que ela ensine X, Y e Z. E aí, cada vez as crianças estão entrando, não uma crítica, apenas uma constatação, mais jovens na escola, o que faz com que com 15, 16 anos, elas tomem uma decisão para a vida. Então, vamos escolher a carreira profissional. Vamos escolher a carreira profissional e aí, quando chegou na hora de ingressar no mercado de trabalho, nem tem mais aquela profissão que elas pensaram lá atrás. Ou até tem, mas eu tenho tantas outras escolhas, é o paradoxo, que eu acabo me estressando, não sei por onde eu vou
e acabo fazendo escolhas muitas vezes inadequadas. Antes eu estava falando, quando, assim, faz muito tempo, eu ia dizer quando era pequena, mas eu não cresci, né? Então, quando eu era mais jovem, quando a gente conheceu o shampoo, existia um shampoo chamado shampoo Alo, que ele vinha num sachêzinho assim, tipo um mumuzinho, e aquele shampoo a gente cortava com uma giletezinha, a pontinha, era uma gota só, porque aquele shampoo, ele era usado o mês inteiro pela família inteira. E os cabelos ficavam lindos, saudáveis, maravilhosos. O que acontece hoje? A gente vai no supermercado, se nós vamos em 4 na família, são 4 tipos diferentes, ou a gente chega lá, tem aquela montanha de informação, de escolhas, e nós não sabemos o que fazer. Então, os nossos filhos, nós mesmos, temos que optar por caminhos muitas vezes desconhecidos. Então, eu não estou pregando uma mudança de currículo no sentido de não vamos dar mais a disciplina X, ou a disciplina Y, ou a disciplina Z. Mas faça uma pergunta para vocês mesmos. Vocês já pararam para pensar na quantidade de informação, de matéria que a gente aprende ao longo da jornada como estudante que nunca a gente utilizou? Cá entre nós, não serviu para praticamente nada. Por outro lado, de maneira antagônica, vocês já pararam para pensar naquele monte de coisa que a gente precisa saber e a gente não aprendeu? Então, a escola para o século XXI, esse ambiente que gere bem-estar, que trabalha forças de caráter para potencializar o aprendizado, ele trabalha muito, ele leva muito em consideração algo chamado habilidades transferíveis. Como assim, Chica? Habilidades transferíveis? É, a educação de uma família, de um filho, não é algo transferível. Ela tem que ser feita pela família com o apoio da escola, até porque existe um desgaste psíquico muito grande, porque eu tenho que olhar para dentro de mim, às vezes eu não gosto do que eu enxergo, e tenho que olhar para aquele que eu estou ajudando a construir também. Então é mais fácil delegar. E agora tu vem falar em habilidade transferível, sei lá a habilidade que eu tenho, se ela é transferível ou não é. Bom, o que a gente transfere é aquilo que a gente pode levar junto. Por exemplo, a língua inglesa é uma habilidade altamente transferível, porque aqui, em qualquer lugar, eu levo esse aprendizado da língua e ele se torna útil, ele é uma ferramenta. Nós antes estávamos comentando, nada contra o que eu vou dizer, respeito todos os profissionais na área, tenho grandes amigos na área, profissionais sensacionais. Mas se eu sei fazer só um cálculo lá para o imposto de renda, essa é a minha habilidade, é a minha profissão, é daí que eu me sustento. Foi criado um programinha de computador e eu não tenho mais que fazer esse cálculo, eu perdi a minha utilidade para o mercado de trabalho. Então, a escola continua insistindo, por vezes massacrando no ensino e prática de aspectos, de conteúdos que a máquina já faz muito melhor e sempre vai fazer muito melhor do que o homem. Mas, então, o que vai me restar para levar, para continuar a minha jornada? Ainda mais que a minha jornada ela vai ser mais longa. Porque as pessoas às vezes não se dão conta de que com uma maior longevidade, quer nós desejemos ou não, a nossa carreira, porque carreira são as diferentes atribuições, os diferentes exercícios profissionais que eu tenho ao longo da minha vida. Essa carreira ela é mais longa e por muitas vezes múltipla. Porque muitas vezes, aí o jovem, diante do paradoxo das escolhas, ele faz lá, estuda 4, 5 anos para fazer uma faculdade X. Aí ele vai lá, faz um semestre, 2 e diz, não quero mais. Vai fazer outra. E tudo de novo, e assim vai. E às vezes até se forma e não exerce.
Por quê? E aí, ele está preparado para trabalhar? Aí também é um paradoxo. Às vezes nós temos aquelas pessoas com N cursos, N faculdades, etc, etc, etc. E uns dizem assim, não dão em nada na vida. Sabe tudo e ao mesmo tempo parece que não sabe nada. E outros que a gente acha, né? Aquele ali não estudou, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro. E olha o sucesso que ele tem. Por quê? Porque provavelmente esse que tem o sucesso, ele tem um leque, um escopo de habilidades transferíveis bastante grande. Porque é aquilo que, independente da carreira que eu tiver, eu vou levar comigo. Gerenciamento de tempo, trabalho em equipe, liderança, adaptabilidade. Aliás, a adaptabilidade é preditor de sucesso, porque tem pessoas que não querem se adaptar, sabem muito, mas não vão mudar. É assim que eu sou, assim será, e eu não vou fazer nada para mudar isso aí. São pessoas que estão com os dias contados dentro da sua carreira, essa carreira mais longa, e de certa forma, que legal que essa carreira está mais longa, porque eu não consigo me imaginar parando de trabalhar aos 65. Claro que não precisava trabalhar tanto, né? Mas nós queremos crescer. E essas habilidades transferíveis, elas nos dão a base para isso. Então a escola para o século XXI, ela tem que dar uma base de conhecimento, de aprendizado boa, porque vai depender muito também da minha capacidade. Tem algo chamado, né, os Big Five lá, os 5 pontos importantes em termos da personalidade, né? Se eu sou lá uma pessoa aberta ao novo, eu sou curiosa, eu vou lá, eu vou explorar. Então não precisa a escola ter me dado, eu vou crescer. Se eu sou uma pessoa que tenho a agradabilidade, né, eu vou lá, eu me interesso pelo ser humano, eu vou estudar, eu vou tentar me relacionar melhor com o ser humano. Agora, aquele que tem um neuroticismo elevado, no sentido de que ele reage mal ao estresse, ele não é resiliente, ele já terá dificuldades dependendo da carreira que ele vai. Uma outra palavra que eu acho sensacional, foi uma palavra nova para mim, conscienciosidade. Parece palavrão, né? Conscienciosidade, mas não é. Porque muitos de nós, aliás, a grande maioria, diz assim, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de que eu preciso estudar, eu tenho consciência de que eu preciso fazer isso, aquilo, aquele outro. Não passa do ter consciência. Então, a conscienciosidade, ela é a autodisciplina. Então, a conscienciosidade, ela é uma habilidade transferível. Como a criatividade e a curiosidade são habilidades transferíveis. Porque no matter what lá, não importa o que eu vá fazer da minha vida, o caminho que eu vá seguir, eu vou buscar, eu vou ter disciplina para tal. Em inglês nós temos a palavra grit, né? Que ela foi traduzida por garra, mas essa coisa, né, que vem lá das entranhas, ela é visceral, que faz com que a gente olhe para frente, que a gente foque. Uma pessoa que tem perspectiva, que vislumbra, é uma habilidade transferível. Por quê? O que acontece? Num mundo altamente high-tech e low-touch, né? Altamente tecnológico e de toque, de contato, de relações tão pequeno, o que vai ser, ou o que já está sendo, o grande fator de sucesso, tanto na vida pessoal como numa carreira profissional? O fator humano. Se eu não tenho habilidades transferíveis de adaptabilidade, de empatia, de resiliência, uma palavra super moderna hoje, nem nos meus relacionamentos pessoais eu consigo sobreviver. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, eu não persevero na minha família. Então, a sociedade hoje precisa de mudança. A educação, não
a escolarização precisa de mudança. E educação se faz em conjunto, família e escola, falando a mesma língua. Porque nós temos hoje, vamos falar de filhos, crianças, adolescentes. Tá braba a situação. Eu já chorei muitas vezes vendo jovens, né, se utilizando ali da automutilação, a depressão crescendo de maneira avassaladora. Será que nós precisamos aquele transbordamento de teorias, de informação, quando para a nossa vida prática tão pouco disso faz sentido? Será que nós não temos que ter programas firmes, não brincadeiras sem propósito, mas um estudo aprofundado de aspectos de personalidade, de habilidades transferíveis, das forças de caráter? Nós não vamos mudar a vida dos nossos filhos, porque imagine, nós adultos, nós estamos confusos nesse momento. Falei no outro dia que o prejuízo da educação desse momento talvez seja reparado ao término desse século. O que vai ser dessa gurizada que está presa dentro de casa, não foi dada a opção, mas sim uma imposição? É um jovem, uma criança que está com vontade de interagir, certo? Então, o que vai acontecer? Então, nós temos que dar ferramentas. E daqui para frente, a arte, o se relacionar, será cada vez uma arte mais complexa, porque a carga emocional com que as pessoas convivem, a cobrança, é a cobrança da estética. Hoje de manhã, quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu digo, mas que grupo é esse? As pessoas nos colocam nos grupos sem o nosso consentimento. Legal, são pessoas que eu amo, que eu adoro, mas elas te colocam numa pressão, porque às vezes entram lá e dizem assim, tu não estás respondendo, alguma coisa está acontecendo contigo, mas eu não tenho mais tempo, eu tenho que priorizar. Então, nós vivemos num momento de tanta pressão, a pressão para, né? Eu olhando aqui minhas ruguinhas, eu digo, oh, meu Deus, elas estão aparecendo. Sim, elas estão aparecendo daqui 4 anos e meio, eu faço 70 anos, elas estão aparecendo. Aí alguém me disse, tu tens que mudar. Eu tenho que mudar se eu quiser, mas não por pressão social. As crianças, às vezes, a gente faz uma celebração na escola, tem docinho ou um refrigerante. Eu tenho formação em nutrição, não estou pregando, vamos comer docinho, vamos tomar refrigerante. Não, é um exemplo que eu estou dando. Aí crianças pequenininhas, magrinhas, eu queria comer, mas eu não posso. Por quê? Porque a minha mãe diz que eu tô gorda, que as minhas amigas estão bonitas e eu estou gorda. Eu digo, o que é isso? Qual de nós aqui já não lambuzou a cara de brigadeiro ou etc, ou de algodão doce? Como eu digo, não estou fazendo apologia a isso, mas tem que deixar a criança ser criança também. Agora também não podemos confundir que essa escola que trabalha para gerar o bem-estar, utilizar as forças de caráter para potencializar o aprendizado, seja uma escola permissiva, né? Porque às vezes acontece de nós darmos uma puxada e o aluno, aconteceu uma adversidade na sala de aula e a mãe ou o pai ou alguém liga desesperado. Teve alguns casos que eu cheguei a dizer assim, não vou falar com a pessoa hoje, porque o cérebro lá reptiliano, né, tá funcionando e a amígdala lá foi sequestrada, porque a pessoa perde completamente o senso crítico, não é? Aquilo foi completamente paralisado.
Então, não confundir com permissividade. Na próxima terça-feira, nós vamos falar, então, de forças de caráter e virtude. O aspecto prático de tudo isso aí. Então, sintetizando, a escola para o século XXI, ela não pressupõe, ignora matérias mais tradicionais, não. Mas nós temos que rever currículos, nós temos que rever formas de avaliar, de trabalhar. Os cursos superiores têm que formar melhor, certo? Para nós mudarmos um contexto. E pai e mãe têm sim que vir na escola. Nós aqui no Challenge fazemos reunião de pais, sim. Tem que vir aos momentos de festa, criar momentos de afetividade. Nós fazemos, de vez em quando, na Páscoa, uma coelha. E um dia, depois das aulas de coelha aqui, eu fui no Bourbon, que eu moro aqui perto. E daí uma mãe veio e disse, oi, tudo bom? Ela disse, tudo bom? Quero te matar. Eu digo, o que foi que eu fiz? A maldita da coelha. Eu digo, como a maldita da coelha? A sujeirada que ficou na minha cozinha foram me mostrar como é que se fazia a coelha. Olha a memória afetiva que foi. Ao invés de criar um momento de aprendizado, diversão e criar uma memória afetiva em família, houve a crítica em função da sujeira. Então, é uma sociedade que está neurotizada, né? Então, vamos continuar falando disso aí? Se vocês concordam, dê um joinha lá. Tem pergunta? Sim. A Edna da Essência Studio perguntou: como seria tirar essa meninada de um padrão de funcionamento e aflorar a sabedoria destes seres lindos? Ai, que coisa linda! Esse é o desafio. Esse é o maior desafio. Aliás, o nome da nossa escola, né, é Desafio. Esses tempos eu tava tão indignada que eu disse assim, por que eu não botei o nome de calmaria, suavidade? Tinha que ser desafio. Mas aí tá a essência da gente. Porque nós nos perdemos em algum lugar, algum momento durante essa jornada. O que nós temos que fazer é sim nos unirmos e exigirmos sem cunho político, porque eu detesto essa questão. Porque inclusive agora na época, né, de propaganda, todos têm a solução para todos os problemas, né? Então, tirando essa questão, nós temos que nos unir em um propósito e criarmos um movimento de exigir mudanças na educação, mudanças de programas factíveis para que os alunos, para que nós possamos dar conta das demandas atuais e futuras. Nós estamos desestabilizados emocionalmente, não é? Tem que ter autocontrole. Não é bem autocontrole. Os psicólogos que estão aí sabem, dentro da questão da psicologia, o controle, ele pode significar a supressão de uma emoção e a gente não deve suprimir, a gente deve regular. Então nós devemos fazer, Edna, um exercício, colocar os nossos filhos numa escola que possa propiciar esse tipo de aprendizado, nós estarmos presentes e nós em casa, e isso sabe que é doloroso, porque a gente vai novamente ter que olhar para dentro de nós e da nossa família, e muita coisa vai sim ter que ser modificada, porque o jeito que nós estamos, qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Uma geração emocionalmente doente. O próximo comentário é do Alex Koch. O Alex foi nosso coordenador aqui. Oi, Alex. Tua fala me remete à pirâmide de Maslow. O ser humano, para entender, deve se sentir acolhido, à vontade e percebido. Que legal. Aliás, o Abraham Maslow, Alex, e as pessoas em geral, ele é um dos propulsores da psicologia humanística, né? E é uma coisa tão atualizada que a própria pirâmide, que tinha 4, 5 níveis inicialmente, ela hoje já está com 8 níveis. E um deles, que até num primeiro momento, quando eu comecei a entrar em contato com determinada terminologia, eu digo, mas que palhaçada! Vai de encontro a tudo que a gente está pregando, a apreciação do belo.
Aí depois eu digo, não saber as coisas custa, né? Porque a apreciação do belo é respeitar a natureza, a beleza das diferenças. Se eu tenho a pele parda, ou se eu tenho a pele branca, ou se eu sou alto, ou se eu sou baixo, observar os padrões da natureza, respeitá-los. E o belo também está conectado à organização. E nós precisamos coexistir, nós precisamos habitar um ambiente organizado. Por isso não podemos destruir o nosso planeta e aquela questão toda. Então a apreciação do belo, ela foi trazida para dentro da pirâmide de Maslow. Muito bem linkado, Alex. A Annelise Klops. Ai, Anne, teus doces. Ai, meu Deus. Propaganda aqui. Ela disse que a escola, no caso, né, era para desenvolver o raciocínio lógico. Tá. Quando nós trabalhamos as forças de caráter, nós vamos desenvolver o que eu chamo do raciocínio crítico. O raciocínio crítico. Agora, tudo é uma questão de exercício, de prática. E eu gosto mais da expressão raciocínio crítico, porque nem tudo na vida tem lógica, Anne. Tu és engenheira, né, da área mais exata, né? Nem tudo da vida tem lógica. O processo que nós estamos vivendo agora, teoricamente, não tem lógica. Então nós temos que adaptar o enfrentamento do novo. Até uma vez o professor, se não me engano, Hilário Bon, ele nunca foi meu professor, um professor da URGS, mas uma sumidade, ele usava uma frase: without unpredictability, life will not come out. Né? Sem a imprevisibilidade, a vida não funciona, ela não floresce, não desabrocha. Né? E é por aí, nem tudo é feito de maneira sequencial, organizada e previsível. Aliás, os problemas que nós vivenciamos são todos eles, ou a grande maioria deles, associados a essa imprevisibilidade, porque nós não temos o controle de tudo. Né? Nós não temos, e nós, cada dia, infelizmente, parece que nós temos menos controle das coisas. Então, por isso, nós temos que trabalhar o desenvolvimento do raciocínio crítico, que é uma das bases que a gente chama critério ou julgamento no grupo de virtude, ou da virtude chamada sabedoria. É critério, é julgamento, é análise crítica. Não sei se te respondo, Anne. Complementando o Alex, novamente, ele disse que outra habilidade que deveria de ser desenvolvida é aprender a aprender. Aí, Alex, o aprender a aprender, fantástico. Ele é decorrente de persistência, ele é decorrente dessa análise crítica que eu tenho, ele é decorrente de foco, que também está na linha da virtude da sabedoria. Uma das forças de caráter da virtude, tô dando spoiler agora para semana que vem, ora, não é? É o amor pelo aprender. Muitas vezes é aquela questão, eu sou apaixonada por gente, a gente se incomoda com gente, mas eu amo gente. Adoro. Então, muitas coisas que eu estou aprendendo, eu não aprendo para mim indiretamente, mas porque eu acho assim, nós estamos em função de liderança. E aí eu gosto muito do James Hunter, né? A liderança servidora, né? Nós, numa função de liderança, liderar é servir dentro dessa premissa do James Hunter, a liderança servidora, não é? Então, eu tenho que servir a um propósito. Se nós somos educadores, professores, como nós nos colocamos, nós temos que servir a um propósito. Então, nós temos que amar a aprender, porque aí é nos instrumentalizar. Agora, isso é produto de uma série de outras forças de caráter que nós devemos trabalhar.
Tu está certo, nós temos que aprender a aprender, mas é aquela questão, né, que nós temos os fatores aqueles de motivação intrínseco e extrínseco, e isso aí ele me parece mais um fator intrínseco. Claro que ele tem um gatilho que passa por algo de fora para levar para aquilo ali, né, mas tu está certo, que legal. O último comentário, então, a S. Valda Londer. A Sandra, tudo bom, Sandra? Psicóloga. Diz que vivemos num mundo do imediatismo e superficialidade. Isso. É, a cultura da beleza, a cultura da eterna juventude, faz tempo, porque inclusive agora faz tempo que eu não entro numa loja, desde janeiro eu não vou a um shopping, nada, né? Mas algum tempo atrás me chamou a atenção que eu estava vendo um maiô, um biquíni, algo pra praia, já faz tempo isso aí. E eu fiquei impressionada da briga de uma mãe e uma filha, porque a mãe queria comprar para ela um maiô que nem o da filha. Porque, inclusive, ela achava que a filha não deveria usar aquele maiô porque o corpo dela, a mãe, estava melhor do que o da filha. Então, uma competição. Então, é um mundo que está sendo superficial. Porque há um vazio existencial que precisa ser preenchido. Não é? Nós temos gaps lá dentro que estão precisando de algo. Porque a autoaceitação, ela ocorre quando eu descubro o meu propósito, não é? O porquê que eu estou aqui. Não. Então, o que falta? Eu tenho um vazio. É a mesma questão das pessoas que às vezes, eu digo, fazem tantos procedimentos que elas se tornam, não que não devam fazer em absoluto, mas às vezes elas vão se modificando tanto, que elas passam a ser irreconhecíveis. E ainda não estão satisfeitas. Por quê? Tem algo lá dentro que precisa ser preenchido. E é esse algo que precisa ser preenchido que a gente quer fazer com que as crianças, com que os nossos alunos encontrem. A gente já via esse ano, a gente está tendo que lidar com a frustração. Todos nós, 30 anos de escola, agora eu vou falar, não estou fazendo propaganda da escola, mas quem quiser vir a gente aceita, né? Tá, então, nós tínhamos preparado um trabalho todo lindo, mudando, logomarca, tudo. Uma parte está mudada, a outra não está mudada. E nós já estávamos trabalhando com o título A Escola para o Século XXI. Não é? Trabalhando nisso aí. As crianças já escreveram coletivamente um livrinho, trabalhando com forças de caráter, etc. No outro ano, todo um projeto lindo para esse ano. Porque, como eu falei, o inglês para nós, ele não é fim, ele é meio. A nossa missão ali, não é? Diz, a língua inglesa é um instrumento de transformação, de capacitação e transformação para que a pessoa, para que o nosso aluno seja a diferença. Então, nós fomos mudando atividades em sala de aula, não deixando de dar a matéria, mas vendo a relevância. Porque muitas vezes no colégio são toneladas de exercícios feitos totalmente irrelevantes. Para quê? Para dizer que deu tudo aquilo ali, para mostrar que eu sou um professor que cobra, etc, etc. Essa irrelevância, não é? Muitas vezes, não é? Então, nós não estamos tirando conteúdos, mas nós estamos trabalhando outros aspectos para levar a esse raciocínio crítico e dessa forma tentar fazer com que as pessoas encontrem o seu propósito. Isso aí. Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham tido algum insight. Coloquem pra gente, porque quando a gente fala também a gente se escuta, a gente aprende, a gente questiona. Se não concordarem, coloquem lá. Como eu digo, é um ponto de vista, não é? E
vou ter o maior prazer se quiserem nos acompanhar na semana que vem. Um beijo!